Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Battini aqui. Hoje, dia 10, 10º dia da Copa. Temos de fato os classificados e as primeiras definições das oitavas de final. Holanda passa do Catar sem muita dificuldade. Equador e Senegal fizeram um baita jogo e Senegal consegue uma classificação que é histórica, porque é a segunda vez que eles passam da fase de grupos numa Copa do Mundo. Sem falar que, assim, faz 20 anos, primeira vez que eles foram para a Copa do Mundo em 2012, eles chegaram até as quartas, então é um resultado super expressivo. A Inglaterra vence País de Gales com um time misto, também com pouquíssima dificuldade, só reforçando a fraca atuação que o País de Gales teve nessa Copa do Mundo. E os Estados Unidos vence o Irã com alguma superioridade. O Irã não teve qualidade para conseguir buscar e o jogo foi razoavelmente bem controlado pelos Estados Unidos. Esse aqui é mais um vídeo sobre o Diário da Copa, dia 10, já passamos aí do primeiro terço da Copa, infelizmente, coisa que é boa acaba rápido, né? Não tem muito jeito. Mas aquele ritual de sempre, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o teu joinha se você curtir, o teu joinha se não curtir, e comenta aqui embaixo tanto o que você achou sobre os jogos de hoje e o que você acha que vai dar nas oitavas, quanto feedbacks do canal. E também o que o pessoal começou a pedir agora, eu vou pedir junto, vou entrar na onda também, é compartilha esse vídeo nos seus canais do WhatsApp, do Telegram, manda para todo mundo, se obviamente você curtiu o vídeo. Vamos nessa. Bom, gente, falando então de fato do 10º dia da Copa, começando com o primeiro jogo que a gente vai destacar aqui, que foi Holanda e Catar. A Holanda fez o que já era esperado, venceu o Catar sem muita dificuldade, 2-0, sai invicta da fase de grupos e se classifica em primeiro no grupo. Ficou com a maior parte do tempo da posse de bola, 63% a 37%. Aqui o Google não faz aquela posse contestada, eu particularmente gosto mais assim, mas acho que eu tô ficando velho, não tô me adaptando às mudanças. Chutou consideravelmente mais do que o Catar, porque criou uma chance, mas bolas no gol de verdade foram só 4 para 2 gols. Então, reforça também que, querendo ou não, a Holanda não teve grandes atuações nessa fase de grupos. Tá jogando pro gasto, jogou o que precisou para passar de grupo. Não teve grande susto, sofreu um pouco contra o Senegal, sofreu um pouco contra o Equador, mas não teve susto, não chegou precisando vencer jogo para sobreviver, como a Argentina, por exemplo, ou como a Alemanha contra a Espanha. Pegou um grupo que não era dos mais fáceis, apesar do Catar ter sido o primeiro eliminado da Copa, mas fez o que deu pro gasto. A camisa, querendo ou não, pesa um pouco, então a diferença técnica também para as outras seleções ela é visível. O Frank de Jong provavelmente é um dos melhores jogadores da Holanda nessa Copa do Mundo por enquanto, mas todo mundo sabe que Copa do Mundo são dois eventos diferentes, fase de grupos é uma coisa, mata-mata é outra. E a Holanda sempre tem uma camisa que, em momentos importantes, pode ajudar a fazer a diferença. Vamos ver como é que ela passa, vamos ver como é que ela joga as oitavas, que já está definido contra quem vai ser. E a gente vai falar disso no finalzinho do vídeo, os encontros das oitavas e o que eu acho que vai rolar de cada um deles. Então, um jogo basicamente de mais domínio da Holanda, 4 bolas no gol, 2 finalizações. O Catar, de fato, não ameaçou muito a seleção holandesa, como era esperado. Também já não valia mais nada para eles, então eles jogaram mais leve, isso sempre preocupa um pouco, mas a diferença técnica é muito grande. Então aqui sem muita novidade, sem muita emoção, sem muita surpresa. Já o segundo jogo deste grupo, do grupo A, aí sim foi um jogo muito mais emocionante, muito mais parelho, muito mais pegado, onde Equador e Senegal jogavam os dois pela vitória. Basicamente quem ganhasse aqui classificava, e se não me engano, se o Equador empatasse ele classificava também, porque aí Senegal ficaria com 4 pontos e o Equador com 5. Isso, então o Equador brigava pelo empate e o Senegal precisava ganhar de qualquer forma, mas naturalmente quem ganhasse se classificava. E aqui foi um jogo interessante, porque foram duas seleções com muita intensidade. A posse de bola ficou mais com o Equador, porque o Equador tem mais qualidade no meio de campo do que o Senegal. Não que o Senegal não tenha muita qualidade, o Senegal tem qualidade. A gente fica pensando o que poderia ser essa seleção com o Mané, que infelizmente não conseguiu jogar a Copa, foi cortado. Mas é uma seleção ajeitada, é uma seleção muito forte fisicamente, muito bem armada dentro de campo. E isso ficou bastante claro hoje contra o Equador, que por mais que o Equador ficou com a bola, o Senegal esteve bem postado durante praticamente todo o jogo e não teve... Apesar do Equador ter tentado criar algumas jogadas, não foram grandes sustos por parte do Senegal. O Senegal faz 1-0 aos 44 do primeiro tempo com um pênalti, que o Sarr converte, que dá uma desanimada no Equador, mas era um prenúncio de um bom segundo tempo, porque o Equador ia precisar vir para cima, dado que a vitória classificava o Senegal,
E não foi diferente. Segundo tempo, o Equador se soltou um pouco mais, veio mais para cima. O jogo ficou muito aberto no segundo tempo, um jogo de muita trocação, de muita intensidade nas trocas de linha. Não teve nada super criativo, os goleiros não foram os principais destaques, mas foi um jogo legal de ver. O Equador consegue um gol com o Caicedo, que é um dos destaques dessa nova geração do Equador. Todo mundo fala muito que essa Copa do Equador foi basicamente para preparar a seleção para a próxima, porque essa geração é uma geração muito nova, de muitos garotos que ainda não tem tanta bagagem, não tem tanta experiência. Alguns ainda estão em clubes de uma segunda ou terceira prateleira na Europa, então ainda não tem muitos jogadores que jogaram Champions League ou que foram para uma quarta de Champions League. Então espera-se que o próximo ciclo da seleção equatoriana de fato traga ela mais forte para a Copa do Mundo de 26, que será Estados Unidos, Canadá e México. Já Senegal tá no auge da geração, é uma pena que o Mané não tá conseguindo disputar essa Copa, porque Senegal com o Mané teria tudo para disputar e brigar por uma classificação tão boa quanto em 2002, que eles chegaram até as quartas de final. E dependendo dos cruzamentos, a gente está vendo que essa Copa ela tá bem peculiar. Para mim não seria uma completa surpresa ela até alcançar uma semifinal, dependendo da chave que ela pegasse. Sem o Mané a gente sabe que fica mais difícil, mas só para fechar aqui o que a gente tá falando do jogo, o Caicedo faz o gol aos 67 minutos, então ali mais ou menos 22 do segundo tempo. O Equador parece que vai crescer no jogo, a gente já falou em outros vídeos sobre essa mudança de emocional e de psicológico. Quando você faz o gol, você cresce na partida, e quando você toma um gol, você fica retraído e começa a falhar um pouco mais. Mas logo na sequência, um pouco mais de 1 minuto e meio, 2 minutos depois, o Koulibaly faz um gol, o primeiro gol dele, se não me engano, com a camisa de Senegal. Ele que é um dos grandes jogadores dessa geração, o capitão da seleção. E aí ele de fato dá aquele balde de água fria no Equador, que tentou martelar, foi martelando, se abrindo mais, o Senegal tentando fazer alguma coisa no contra-ataque. Então ali o segundo tempo foi muito legal. Quando o Senegal faz o segundo gol, até o final do jogo foi bastante emocionante. Teve acho que 6 ou 7 minutos de acréscimo. E o Equador martelando, mas não conseguindo a classificação. E aí você começa a ver os contrastes que a gente vai ver muito nos finais dos jogos. Seleção equatoriana, muitos jogadores chorando muito, assim, você vê que tinham jogadores que literalmente soluçavam no gramado, com a cara coberta, enfiada no gramado, soluçando de chorar. E os jogadores e a comissão técnica do Senegal super feliz, comemorando e chorando de felicidade. Então, esse é o tipo de contraste que a Copa do Mundo sempre nos traz. Todas as grandes competições têm, mas na Copa do Mundo isso fica muito visível, porque os momentos de decisão são muito claros. E o Equador começou bem a Copa, abriu a Copa contra o Catar, ganhando bem o jogo. Teve um segundo jogo contra a Inglaterra, contra a Holanda, desculpa, que foi um jogo interessante, deu um certo trabalho, mas de fato o Equador tinha tudo para se classificar, um empate, mas não conseguiu. O Senegal foi superior, foi mais eficiente. E o Koulibaly acha um gol que foi um bonito gol, e consegue credenciar a seleção senegalesa para as oitavas de final, depois de 20 anos em que a própria seleção do Senegal chegou às quartas da Copa da Coreia e do Japão. E aí desta forma o grupo ficou com Holanda em primeiro com 7 pontos, Senegal em segundo com 6 pontos, Equador em terceiro com 4 e o Catar em último com nenhum ponto, perdeu todos os jogos. Então temos Holanda enfrentando o segundo colocado do grupo B, que a gente vai falar agora na sequência, e Senegal pegando o primeiro colocado do grupo B. Falando do grupo B, de fato, Inglaterra e País de Gales. A Inglaterra com um time meio misto, então o Rashford, se não me engano, começou jogando, o Phil Foden começou jogando, mas é aquele misto que o Phil Foden poderia ser titular dessa seleção, ele tem nível para isso. O Rashford, ele oscila bastante, ele ainda é muito novo, mas ele é uma boa alternativa, por exemplo, ao Sterling, que também já tem uma certa idade, que também oscila bastante. O Harry Kane foi pro jogo, inclusive deu passe para um dos gols, se não me engano ele deu passe pro gol do Phil Foden. E aqui não teve muito o que se esperar de diferente disso. A Inglaterra domina todas as ações do jogo, não sofre nenhuma pressão do País de Gales, não tem nenhuma dificuldade em vencer o País de Gales, por mais que os gols saíram somente no segundo tempo, o jogo virou 0-0. Mas foram gols próximos. O Rashford faz o primeiro, e aí País de Gales dá aquela desequilibrada, dá aquela mini desmontada. O Phil Foden faz logo na sequência com uma boa jogada do Harry Kane pela direita. E o próprio Rashford fecha o jogo aos 68 minutos. Inclusive teve um gol muito bonito de falta do Rashford nesse jogo.
E de fato aqui não teve muita surpresa. Você consegue ver a posse de bola muito superior da Inglaterra, 65% a 35%. Naturalmente, muito mais passes por parte da Inglaterra. 18 finalizações, é um volume de finalização alto. 7 no gol, não é um aproveitamento tão grande, mas 7 chutes a gol não é um número pequeno de finalizações. Acertou uma boa quantidade de passes e um jogo com razoavelmente poucas faltas, 25 faltas. Um pouco mais do que eu acho que é a média da Copa, mas menos faltas do que o futebol brasileiro ou sul-americano tem, por exemplo. Só que não tem muito o que falar, foi um confronto muito unilateral para a Inglaterra. E para o último jogo do grupo B, que definiu o segundo colocado, Irã e Estados Unidos. Irã entrou brigando pelo empate, assim como o Equador, e os Estados Unidos precisava da vitória. Aqui a gente vê o futebol punindo um pouquinho, por alguns motivos. Primeiro porque o Irã basicamente entrou pelo empate, então ele demorou muito, a seleção do Irã demorou muito para buscar as ações ofensivas, jogou defensivamente o primeiro tempo inteirinho, atraindo os Estados Unidos para a marcação, mas sem muita possibilidade de contra-ataque. Eu não consigo lembrar de um ou dois contra-ataques muito claros do Irã no primeiro tempo. E aí o pessoal até comentou na transmissão que o Irã só iria ter alguma atitude ofensiva caso tomasse o gol. E o futebol tende a punir essas coisas. Você não pode, não é que você não pode, mas idealmente você não entra em campo numa partida decisiva de Copa do Mundo brigando por classificação com um modelo de jogo focado somente em agressivar se precisar. Você obviamente pode jogar mais defensivo e jogar por uma bola, porque se o Irã acha um gol na frente dos Estados Unidos poderia tomar virada, dificultaria bastante para a seleção norte-americana, para a seleção estadunidense, norte-americano, Canadá também é. Mas o Irã claramente abdicou completamente de atacar até tomar o gol dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos foi gostando do jogo, foi encontrando caminhos, foi criando umas jogadas, foi tendo mais volume. Aquela área de final de meio de campo, começo de ataque, aquela área na entrada, que fica perto da entrada da área, tem muita qualidade da seleção estadunidense. E eles tiveram mais volume de jogo, eles tiveram as melhores chances do jogo. O Pulisic abre o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. E é basicamente como o jogo termina, com 1-0 para os Estados Unidos. Mas mesmo o Irã precisando da vitória, saindo mais para o jogo, faltou muita qualidade técnica. Faltou claramente, assim, o Carlos Queiroz tinha montado o time para jogar por uma bola, caso jogasse por essa bola, se não achasse também não teria problema. E aí quando o Irã precisou de fato criar e ser protagonista do jogo, não tinha muito por onde. Faltava capacidade técnica, faltava entrosamento, faltava variação tática para conseguir jogar a hora pelas pontas, fazer um facão ou avançar box-to-box pelo meio do campo. Então no final do dia, a seleção iraniana se despede da Copa, poderia ter feito mais. O Carlos Queiroz saiu no meio do ciclo para essa Copa e voltou. Então, se não me engano, é a terceira Copa que ele tá com o Irã, mas da segunda para a terceira ele sai e volta. E todo mundo comenta que esse último ciclo dele com o Irã não foi um ciclo tão legal. Talvez se ele não tivesse saído e voltado, o Irã tivesse chegado mais inteiro para essa Copa e pudesse ter surpreendido. Mas, de fato, assim, não acho que foi uma fase de grupos ruim pro Irã. Eu acho que chegar na última rodada brigando pela vaga, podendo empatar, é um resultado razoável. Num grupo que ele talvez fosse considerado zebra, com Inglaterra e Estados Unidos passando. Mas faltou aquele a mais, faltou um pouco mais de carinho, faltou de repente um jogador um pouco mais decisivo, faltou um pouco mais de qualidade técnica. O Irã fez o que deu para fazer, só acho que poderia ter entrado um pouco mais bem preparado para buscar 1 ou 2 gols contra os Estados Unidos. Que tem uma defesa boa, que tem uma defesa sólida, mas que também não é a melhor defesa do mundo. Então o Irã poderia sim ter tentado alguma coisa contra os Estados Unidos. E aí, bom, e o segundo tempo eles também tentaram criar um pouco e assim, pouquíssimas chances. 1 chute a gol, 4 chutes. É pouquíssima coisa. Como é que fica esse grupo? A gente termina com a Inglaterra em primeiro, também invicta, assim como a Holanda. Os Estados Unidos em segundo, também invicto, 1 vitória e 2 empates. O Irã em terceiro e o País de Gales em quarto, 7, 5, 3 e 1 pontos. Aqui a Inglaterra, era quase impossível da Inglaterra perder esse primeiro lugar por causa da goleada que eles fizeram acima do Irã. O saldo de gols, os gols marcados, contaram muito a favor para qualquer tipo de critério de desempate para a seleção inglesa.
E aí, de fato, a gente tem os primeiros 2 confrontos das oitavas definidos. A Inglaterra, primeiro do grupo, vai enfrentar Senegal, segundo do grupo. E a Holanda, primeiro do grupo A, vai enfrentar os Estados Unidos, segundo do grupo B. Então eu vou até anotar aqui no bloquinho de notas para a gente ter isso claro. Mas a gente está falando de Holanda contra Senegal. É isso? Não. Holanda contra Estados Unidos. Inglaterra contra Senegal. E eu vou aumentar um pouco essa fonte. Só para a gente poder ter isso aqui na telinha. Estamos falando desses 2 confrontos já definidos para as oitavas. Para mim, os 2 confrontos têm favoritos. A Holanda e a Inglaterra são naturalmente favoritas. Mas a Holanda não jogou uma bola insana e incrível. Então, para mim, isso aqui é um confronto razoavelmente aberto. Para mim, não é nenhuma zebra os Estados Unidos passar da Holanda. Não seria sequer uma surpresa. Eu acho que isso aqui está bem aberto, por mais que a Holanda, na hora que você vê no detalhe, tem um pouco mais de qualidade técnica, tem uma camisa um pouco mais pesada. A nossa laranja mecânica pode sim ser uma das favoritas, se não de fato ser a favorita para esse confronto. Inglaterra e Senegal. A diferença técnica aqui é um pouco maior. A Inglaterra tem uma seleção tecnicamente bastante superior a Senegal. Mas Senegal está jogando uma bola interessante. Senegal está dando trabalho para todos os confrontos, em todos os adversários. Senegal fica vivo em todos os jogos. Senegal dá trabalho, exige defesa do goleiro, exige participação da defesa. Não vai ser um jogo trivial para a Inglaterra. E aqui vem aquele fator que a gente comenta sempre. A Copa do Mundo são dois eventos dentro de um só. Fase de grupos e mata-mata. É historicamente conhecido seleções que vão mal na fase de grupos e crescem muito em mata-mata e vice-versa, que vão muito bem na fase de grupos, vão no mata-mata e decepcionam. Então, por mais que Holanda e Inglaterra sejam as favoritas, são 2 confrontos que são razoavelmente abertos. É muito comum você acabar pegando uma ou outra zebra, se é que você pode falar que Senegal é zebra, mas é muito comum você pegar, de repente, um primeiro colocado, cabeça de chave campeão, tricampeão do mundo, e pegar uma seleção em segundo lugar mais fraca, e esse confronto ser só aquele confronto de só tem que jogar com atenção para não perder. Não acho que é nenhum dos 2 casos, tá? Eu acho que os 4 times são candidatos a passar para as quartas de final, mas, de novo, o favoritismo da Holanda e da Inglaterra. Da Inglaterra acho que é um pouquinho maior, mas o favoritismo da Holanda e da Inglaterra ele existe, mas para mim não é zebra Estados Unidos ou Senegal passar. Para mim, Senegal tem uma missão mais difícil, é um pouco mais surpresa, mas zebra de fato, dado que foi apresentado até agora na fase de grupos e o que a Inglaterra também apresentou, que tirando a estreia contra o Irã, também não teve um futebol que encantasse, por mais que hoje contra o Catar se virou melhor. Mas no final do dia contra o Catar, não, gente, desculpa, contra Gales. A minha dislexia grita nessas horas. Mas a Inglaterra não jogou nenhuma bola incrível, a Holanda também não. Estados Unidos e Senegal jogaram um futebol interessante. Confrontos em aberto, mas de novo, Inglaterra e Holanda são um pouco mais favoritas. Para mim, a Inglaterra um pouquinho mais ainda. Mas basicamente esse foi o dia 10 da Copa do Mundo. De novo, a gente já passou do primeiro terço dela, se não me engano, são 28 dias. Então, já tá naquele momento de daqui a pouco é metade da Copa do Mundo, daqui a pouco é a última semana de Copa do Mundo. E a gente fica triste porque é um evento incrível. Mas foi um dia interessante, teve confrontos interessantes, temos as primeiras oitavas definidas. E daqui em diante agora é só confronto que vale a vida. Todos os confrontos praticamente valem vaga nas oitavas e a partir do mata-mata não tem muito o que falar, é mata-mata. Então daqui em diante a gente vai ter ainda mais emoção nessa maravilhosa e incrível Copa do Mundo. Que até agora eu tô curtindo bastante, apesar das bizarrices de ser no Catar e você não conseguir ter uma torcida que canta com frequência porque vários torcedores são emprestados e, bom, polêmicas à parte, não é o objetivo aqui do vídeo. Mas, de novo, se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha. Se você não curtiu, deixe o seu de joinha. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo todo dia sobre Copa do Mundo e também com alguma frequência sobre outras partes do futebol, seja nacional, seja internacional. Ontem a gente fez um TikTok do Benzema sobre uma estranheza dele estar recuperado e não voltar para a seleção, e sim para o Real Madrid. E a gente também está lançando vídeos e produz conteúdo também sobre joguinhos. O bom e velho jogo eletrônico. Hora sobre o WoW, hora sobre COD, hora sobre LoL. São os mais diversos títulos que a gente joga aqui na live.
Obrigado por ter assistido, obrigado por ter ficado aqui até o final. Deixa aqui nos comentários quem que você acha que passa entre Holanda, Estados Unidos, Inglaterra e Senegal. E muito obrigado. Vamos que vamos, tamo junto. Bom descanso pra vocês.